Olá, ultrassônicos, aqui é Maurício e eu vou conversar com vocês a respeito da descrição dessa lesão que, como vocês veem aí já na tela, é uma lesão expansiva no lobo direito do fígado. Mas é o seguinte, no mesmo momento que eu estou gravando para a gente distribuir nas mídias, eu estou fazendo essa gravação também para um módulo do curso SG Master, que é um curso de prática da ultrassonografia. E lá tem um módulo que fala a respeito de descrições de algumas lesões. E aí eu vou gravar, no mesmo momento que eu vou gravar essa aula do curso, eu estou gravando também para a gente distribuir nas mídias. Então é só para vocês estarem cientes de que eu estou compartilhando, né, nas mídias de forma aberta uma das aulas lá do curso USG Master, tá bom? Então vamos começar a gravação em 3, 2, 1. Essa lesão no fígado, ela é bem tênue, porém muito simples de ver, tá? Às vezes na foto não fica tão esclarecedora, mas eu tenho outras diversas fotos, eu fiz muitas fotos desse exame, desse paciente. É um paciente do sexo masculino, meia idade, em torno de 50 anos, 50 e poucos anos, ou seja, sexta década de vida. E foi uma lesão que me chamou a atenção logo de cara, né? Porque é o primeiro órgão que eu examino realmente é o fígado. Então a gente vai trabalhar em cima da descrição dessa lesão, que muitas vezes é massas volumosas e com limites às vezes que não ficam tão nítidos como é esse caso. Elas determinam algumas alterações em estruturas adjacentes. Então a gente vai trabalhar toda essa construção de laudo baseado nas fotos, tá? Eu não tenho vídeo desse exame, mas temos várias fotos. Então vamos começar com essa imagem do lobo direito do fígado. Aqui aparece um pouquinho do rim direito também, e a gente percebe uma certa heterogeneidade na textura, né, do fígado. Eu vou passar para outra foto em que a gente percebe também, aqui é uma foto mais no transversal do fígado, a gente percebe que essa massa, lógico que durante o exame fica mais óbvio, né? Mas a gente percebe que essa massa é uma massa grande, tem mais de 10 centímetros, né? Se a gente considerar aqui a escala, a gente vai perceber isso. E é uma massa que não tinha, uma lesão expansiva, que não tinha um contorno regular, um contorno um pouco lobulado, e em alguns momentos a gente não percebe a transição clara do tecido da lesão para o tecido normal do fígado. Outra imagem, aqui é uma tela dividida com a imagem do rim, o rim estava normal, ok? Mas olha só, tá? E é outra coisa que chama atenção também, é que a própria massa ela não é homogênea. Ela tem áreas mais hipo e outras áreas mais hiper, tendendo a isoecogenicidade, mas ainda como nessa região aqui, com uma ecotextura, uma ecogenicidade maior que o parênquima hepático. E pelo tamanho, a gente imagina que ela determina algumas alterações ao redor, tratando-se principalmente de estruturas vasculares. Tá? Vamos passar para outra imagem. Olha só, coloquei um M de massa, aqui o fígado, né? Tá, o lobo direito, e aqui ó, veia porta direita, a ramificação da veia porta para o lobo direito. E aqui a gente já começa a perceber um certo comprometimento não da luz da veia porta direita, mas também do calibre, tá? Um pouco aumentado o calibre para ver a porta já bifurcada, né? Já para o segmento, para a divisão
direita da veia porta. Vamos para outra imagem. Olha só, como a gente tem, tende a ser mais hipoecogênico a periferia, né? Com uma região ligeiramente hiperecogênica em relação à ecogenicidade do parênquima normal do fígado. E quando a gente fala de ecogenicidade, é sempre um comparativo, né? A gente está sempre se referindo a alguma outra região, outro tecido, algum outro parênquima. Então, quando a gente fala que essa massa ela é hiperecogênica, mais hiperecogênica na região central, a gente está se referindo ao parênquima hepático normal. Aqui é a mesma coisa, tá vendo como tem um comprometimento? E perceba como é sutil algumas regiões de transição com o parênquima hepático, tá? Ó, aqui é um comprometimento bem extenso no lobo direito. Ele comprometia praticamente todos os segmentos do lobo direito, né? Os segmentos 5, 6, 7, 8, eles estavam comprometidos. Vamos para uma outra imagem em que vai aparecer ramificações, as veias hepáticas, tá? Aqui a veia hepática esquerda, eu peguei um feixe, né? Uma incidência em que eu começava do lobo direito e ia até para o lobo esquerdo, né? Da direita para a esquerda. E aí a gente vê a veia hepática esquerda, a veia hepática média, a veia hepática direita aqui bem sutil, e aqui a veia cava inferior, né? Onde desembocam essas veias. Aqui uma outra foto semelhante àquela anterior, com a veia hepática média bem definida, e perceba como a localização da massa, tá vendo? Bem heterogênea, como ela está à direita da veia hepática média, logo no lobo direito, comprometendo todos os segmentos, tá? A veia hepática média, a veia hepática direita aqui e a veia hepática esquerda aqui. E aí, e uma das alterações que a gente consegue perceber é justamente em cima da veia hepática direita, né? Tanto nessa imagem quanto nessa imagem aqui, a gente percebe que a veia hepática direita aparece muito pouco, né? Ou seja, a massa comprime essa veia, né? O trajeto da veia hepática direita. E aí a gente vai para uma outra imagem, outras imagens que eu quis mostrar principalmente o comprometimento da luz do sistema porta. Então, olha só, veia porta distendida, tá? Esse calibre aqui era de 14 milímetros, normal, lembrando, até 12, né? A gente considera ali como mais habitual até 12 milímetros, então estava com 14, então ela já tinha um comprometimento de calibre e um conteúdo não anecoico, como deveria ser uma estrutura vascular, mas um conteúdo hipoecogênico, ou seja, tinha um comprometimento dentro da luz da veia porta, né? O que caracteriza uma trombose aí, que é uma das causas de trombose seriam neoplasias malignas no fígado, né? E aqui a bifurcação, a veia porta esquerda, veia porta direita. Percebam também com um calibre um pouco mais estendido e um conteúdo hipoecogênico que não condiz com o aspecto habitual, né? Que seria anecoico. Tanto a veia porta direita quanto a veia porta esquerda. Tem uma outra imagem também dessas estruturas, ó, um pouco mais, um trajeto mais definido da veia porta esquerda e um trajeto também mais definido da veia porta direita e o conteúdo comprometido, né? Um conteúdo espesso dentro das estruturas vasculares, tá? E aí sim, a gente vai começar agora a descrever essa lesão. E como eu sempre, vou voltar lá para a primeira foto, aqui a primeira foto, como sempre, o racional de criar um laudo, ele começa a partir do que você está vendo e onde essa alteração, essa lesão, onde ela está. Eu poderia chamar de massa, eu poderia chamar de
lesão expansiva. São dois termos que eu gosto de usar, tá? Para definir esse tipo de lesão que a gente vai descrever agora, que a gente acabou de ver. Então, os dois termos são aplicáveis, são dois termos que eu vario, às vezes eu uso de um jeito, às vezes uso de outro. É engraçado que as digitadoras nunca sabem como que eu vou falar a frase, né? A não ser coisas mais óbvias, assim, elas ficam naquela expectativa de repetir, mas esse padrão, por exemplo, eu não costumo ser muito repetitivo. Alguns termos eu gosto de usar e acabo sendo repetitivo, mas a forma de descrever às vezes varia demais. Às vezes eu troco a ordem um pouco das características, como vocês vão ver a partir de agora. Então sim, então voltando. Uma lesão expansiva, e onde está? No lobo direito hepático. Então a gente define o que é e onde está. Então uma lesão expansiva no lobo direito hepático. Eu poderia falar também, a partir de agora, que é uma lesão expansiva volumosa no lobo direito hepático. Ou seja, eu já apresento essa imagem, essa lesão, essa alteração, dando a ideia de quem está lendo de que realmente é uma coisa que chama atenção pelo tamanho, antes de dizer as medidas, porque eu também vou colocar as medidas. Mas antes de dizer a medida, eu já dou uma ideia para a pessoa, para o médico que está recebendo esse laudo, de que é uma lesão grande. Então, uma lesão expansiva ou uma massa volumosa no lobo direito hepático. E aí eu começo com as características dessa lesão. Opa, precisei fazer uma intervenção aqui para esclarecer um detalhe com relação à nomenclatura disso que eu estou falando, dos termos massa e lesão expansiva. A lesão expansiva, quando você se refere dessa forma, qualquer coisa que ganhe volume, que aumente, que determine distorções, ou enfim, qualquer coisa que cresça é uma lesão expansiva. Não importa se ela for sólida, se ela for líquida, qual o padrão dessas lesões sólidas ou líquidas, enfim, uma lesão expansiva fica um termo amplo. Assim como uma massa, a rigor também. Porém, existe um certo consenso quando a gente fala massa, que a gente está falando de uma lesão expansiva sólida. Então, revendo essa descrição que eu estou fazendo, eu me dei conta de que faltou esse detalhezinho. Isso é muito comum quando eu dou laudo, tá? Na hora que eu vou reler para assinar, para liberar o laudo, muitas vezes eu percebo que pode dar margem a má interpretação, às vezes tem duplo sentido, a frase fica um pouco confusa, às vezes eu vou botar a dimensão, né? Medindo tanto por tanto, dependendo da sequência que esse medindo entre na frase, ele fica um pouco sem uma definição de que eu estou me referindo, que está medindo. Às vezes fica implícito, mas não fica óbvio, não fica claro, e é importante que as frases estejam óbvias e claras para que não dê margem a má interpretação, para que a gente não tenha problemas futuros. Então, quando a gente fala lesão expansiva, faltou nessa descrição a palavra sólida. Então, lesão expansiva sólida fica mais específico, fica mais claro do que a gente está tratando. Assim como massa, se você quiser botar massa sólida, também você não vai pecar por falta. Você pode estar sendo até um pouco redundante, né? Porque massa a gente já entende que é uma lesão sólida, mas não no termo em si, se você usar massa sólida, não vai criar problema com o seu laudo. Mas lesão expansiva, sim, é importante que você bote sólida, tá bom? Bora voltar então. Eu posso já falar com relação à textura da lesão, a ecogenicidade da lesão. Então eu posso dizer da seguinte forma: uma lesão expansiva volumosa no lobo direito hepático heterogênea,
pela presença de áreas hipo e hiperecogênicas de permeio, porque quando você vai falar de hipo e hiper, a pessoa precisa entender, porque assim, a minha descrição é sempre de uma forma que eu, de olho fechado, ouvindo a narração da lesão, eu consiga imaginar visualizar aquela lesão. Então, quando você fala de hipo e hiper, não é suficiente para a pessoa imaginar o que está acontecendo. Metade é hiper, a outra metade é hipo. Existe será que existe uma confusão de padrão na massa, que é o caso, né? Então, assim, eu gosto de usar esse termo de permeio, ou eu poderia descrever de outras formas, mas eu gosto de falar isso porque de permeio dá aquela sensação de que está meio infiltrado, né? Parece aquela textura, ela realmente é heterogênea, né? Não é assim uma parte de um jeito, uma parte de outro. Então é uma forma de você tornar isso mais de forma mais fácil de imaginar. É lógico que as fotos aí vão ilustrar, mas a descrição é importante também para a gente deixar claro. E aí, quando eu falo hipo e hiper, o de permeio, eu posso acrescentar um detalhezinho com relação ao que não é. Porque quando a gente fala hiperecogênico, de repente dá aquela ideia, pô, será que é calcificação? Será que ele está falando de alguma forma que pode ser uma calcificação no meio da lesão? Então eu posso já acrescentar sem calcificações. Eu acrescento isso justamente para ele já eliminar essa possibilidade daquilo que eu estou descrevendo, ok? Vamos mudar a imagem para a gente ir caminhando com relação às características. Olha só essa parte aqui, ó, como ela realmente é hiper em relação ao parênquima, mas não é aspecto de calcificação, passa longe desse aspecto, certo? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar da frase que eu falei. Uma lesão expansiva, volumosa, no lobo direito hepático, heterogênea, pela presença de áreas hipo e hiperecóicas de permeio, sem calcificações, tá? Tudo, vou tacando vírgula aí, né? Perdão, de contorno lobulado, lembra aquele padrão aqui, ó? Aqui a gente percebe, ó, que a lesão ela tende a ser, ó, talvez aqui um pouquinho ela venha para cá, ou seja, ela não é arredondada, ela não é ovalada, ela é lobulada. Então já dá também essa característica de contorno lobulado. E lembra, contorno é um só. Eu vejo um contorno, porém limites são vários. Eu tenho um limite que é com essa área, tenho um limite que é com essa área, tenho um limite que é com essa. Então, continuando, contorno lobulado e limites parcialmente definidos. Isso é muito libertador. Esse termo de você falar parcialmente definidos passa claramente a ideia do que realmente a gente está vendo. Ou seja, tem áreas que eu consigo ver o limite, mas tem áreas que eu não consigo. Então, você dizendo dessa forma, com limites parcialmente definidos, fica muito, muito bem definido essa questão do padrão da lesão, tá? Então vamos lá, de contorno lobulado e limites parcialmente definidos. Medindo, agora você pode falar a medida, tá? Medindo, e aí, como tem limites não tão nítidos, você pode botar medindo aproximadamente, e aí você faz duas medidas, uma no maior eixo e a outra no eixo perpendicular a esse maior, tá?
pode ser tanto no anteroposterior quanto no transversal. Se quiser dar 3 medidas também está tudo certo, tá bom? Dar as medidas longitudinal, anteroposterior e transversal da massa. Sim, nesse ponto eu posso encerrar essa frase. Mas existem umas outras coisas que eu posso dizer a respeito dessa massa. Essa massa está comprometendo alguma estrutura anatômica que é significativa no fígado, por exemplo? Sim, ela está comprometendo a veia hepática direita, que a gente tinha visto aqui, certo? A veia hepática direita ela não aparece, eu não consegui pegar o trajeto dela de forma nítida. Então, aqui eu consigo, mas depois ela se perde. Aí você pode pontuar e começar uma outra frase na sequência, tá? Na mesma linha. Você pode falar assim: a lesão determina compressão sobre a veia hepática direita. E ponto. A gente ainda vai precisar fazer menção às veias porta e veia porta direita e esquerda, segmentos direito e esquerdo. Então você pode continuar a descrição, eu colocaria num outro parágrafo, tá? Para ter uma organização, e descreveria essa alteração que a gente vê agora da seguinte forma: veia porta e veias porta direita e esquerda com calibres aumentados e conteúdo conteúdo hipoecogênico. Lógico que eu não estou, nessa descrição, eu não estou concluindo. Eu posso lá no final concluir como uma trombose, tá? Mas nesse ponto eu estou fazendo essa descrição. Embora, em alguns momentos, em algumas situações, eu posso até concluir na própria descrição e aí colocar compatível com trombose de veia porta. E não tem nada errado você colocar na descrição do laudo e repetir na conclusão nesse caso. Lógico que na conclusão você vai ser um pouco mais objetivo, tá? E aí, nessas alterações que a gente apresentou aqui, tá? Fica concluído a descrição da lesão. E aí eu vou tentar lembrar como que eu falei aqui agora, mas o que eu diria era o seguinte: uma lesão expansiva volumosa localizada no lobo direito hepático, com ecotextura heterogênea, pela presença de áreas hipo e hiperecóicas de permeio, sem calcificações, de contorno lobulado e limites parcialmente definidos, medindo tanto por tanto. Ponto. A lesão determina compressão sobre a veia hepática direita. Ponto. Aí eu descreveria aquelas alterações da veia porta. Veias porta, vírgula, porta direita e porta esquerda com calibres aumentados e conteúdo hipoecogênico. Ok? E na conclusão, lesão expansiva volumosa no lobo direito hepático, que determina a compressão sobre a veia hepática direita e certamente indicaria um exame complementar, uma tomografia, uma ressonância com contraste venoso, e na outra linha, dilatação do sistema porta com sinais de trombose. Ok? Então, fica bem descrito, fica completo, a descrição do seu laudo fica enxuto, tá? E é uma forma de você raciocinar em cima de qualquer lesão expansiva, tá? Desde os pequenos nódulos até
grandes lesões expansivas se você mantiver essa prática de o que é, onde está, quais são as características de ecogenicidade, quais são as características de contorno de limite, você consegue desenvolver qualquer padrão de lesão semelhante a qualquer padrão de lesão expansiva, seja nodular ou seja volumosa, tudo. Tá ok? Então é isso daí. Grande abraço, até a próxima.